Todas, já posso até tirar o meu, meu óculos. Boa noite a todos e a todas. Estamos aguardando aí a nossa querida convidada do Valena Jacó. Essa é mais uma live da série e os advogados e os trabalhistas que tem a ver com isso. O que os trabalhistas têm a ver com o trabalho análogo a escravo ou, segundo a querida professora Valena, trabalho escravo contemporâneo. Minha gente, isso aqui é uma série de lives que nós estamos fazendo pelo nosso curso BRM Curso Jurídico. Enquanto a nossa convidada não chega, eu quero lembrar que nós temos também no Instagram, que é esse aí. Temos um canal no YouTube, Professora Benizete Ramos. No nosso canal do YouTube, nós temos bastante... nosso canal do YouTube, nós temos bastante material, muitas aulas gravadas, muitas aulas em forma de resumos, dicas, até algumas poesias lá no nosso canal do BRM, do canal da professora Benizete Ramos, tá? Então, temos o canal Professora Benizete Ramos, temos esse canal aí também, que é o nosso Instagram, e também o nosso site, onde nós temos os nossos cursos. Atualmente nós estamos com um curso novo, que é ministrado pela professora Daniela Andrade, que é especialista em direito previdenciário, e esse curso consiste nos benefícios previdenciários. Na verdade, é um mini curso. Então, convido vocês a visitarem o nosso site, www.brm Curso Jurídico, preços assim só para constar. Temos também o nosso canal no YouTube, Professora Benizete. Lá sim tem muito conteúdo. Tem uma série chamada Série Resumo, onde nós estamos inserindo diversos resumos aí do direito material, do direito processual. No semestre que vem vamos inserir os resumos do direito coletivo, para a gente fazer uma revisão da matéria, fazer uma atualização, a galera aí que vai fazer prova da OAB, tá? Então não deixe de visitar o nosso canal, mas também de se inscrever no canal, Professora Benizete Ramos. Bom, enquanto a nossa querida convidada chega, eu vou falar desse projeto. Esse projeto nosso é Os Trabalhistas, o que tem a ver com isso? Os Trabalhistas é o título de um livro meu, que nós temos esse livro aí, Os Trabalhistas, e nós fizemos toda a história, toda a saga da advocacia trabalhista pela lente da ABRAT, da Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, e resgatamos aí 40 anos de história. História passada aí também pela questão da sociologia, pelos principais pontos aí jurídico, as grandes alterações na legislação trabalhista e a legislação social de um modo geral. E aí agora nós estamos diante de uma série de situações aí políticas, econômicas, jurídicas, que está mexendo com a nossa cabeça. Então eu vi que a professora Valena já chegou e vou fazer aí um convite para ela. Vamos lá, professora Valena. Professora Valena tem que mandar o convitezinho para mim, né? Ok, professora Valena, eu preciso que você me mande o convitinho. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Agora sim. Agora sim. Peraí que eu vou ajeitar aqui. Tô no negócio aqui da Rafaela. Tá só meu rosto. Rafa. Pronto, acho que agora melhorou. Agora tá linda e maravilhosa. Bom, gente, como eu dizia, essa é aquela série aí. E os trabalhistas, o que tem a ver com isso? E ninguém mais importante para falar de um tema aqui
toda advocacia trabalhista, todo segmento, toda magistratura, Ministério Público, fiscais do trabalho, se metem ou querem saber, ou querem aprender, ou querem entender se é verdade que tem trabalho análogo a escravo no Brasil ainda. E ninguém melhor para nos contar isso do que a professora Valena Jacó. Quem é a professora Valena Jacó? Bom, primeiro que ela é autora do livro sobre trabalho escravo. Eu tenho um exemplar, mas como hoje eu estou num outro ambiente, eu não consegui pegar o livro para mostrar para vocês. É um livro maravilhoso. Segundo ela, está esgotado, ela está atualizando os dados da obra dela. Mas vocês podem procurar, se não me engano, é pela RTM, né? Se não me engano. Isso. Vocês podem procurar no site da RTM a obra da professora Valena Jacó. Professora Valena Jacó, ela é mestre, doutora, diretora da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, também pertence à Escola Superior da Advocacia Trabalhista, a ABRAT. Ela é de Belém, do Pará, e da Universidade Federal de Belém, lá no Pará. Então, é só isso que ela é. E ela é mãe do Davi, mãe da Rafaela e mãe do Gabriel. Do Gabriel, né? Senão ele vai se revoltar. Ela é mãe do Gabriel, da Rafaela e do Davi. Então, não é pouca coisa, não. Ela é uma workaholic. Bom, a minha iluminação hoje não está boa, porque eu não estou no meu pequeno estúdio, eu estou em outro ambiente, dá para ver que está frio. Imagino que aí esteja calor. Está calor aí, professora? Demais. A gente está bem no verão. Bom, aqui é verão o ano inteiro, mas agora, né? Aí é verão o ano inteiro. Professora Valena, o que os trabalhistas têm a ver com isso? Tem a ver com trabalho análogo a escravo. E aí, eu quero te fazer as seguintes perguntas. Primeiro, eu quero que você diga, os trabalhistas têm alguma coisa a ver com isso? Só tem, né? Tem muito a ver com isso, porque nós estamos diante de uma forma, né, de exploração da mão de obra do trabalhador aviltante. E é a pior forma de exploração da mão de obra, é o trabalho análogo ao de escravo, ou o trabalho escravo contemporâneo. Pela nossa legislação, o Brasil, existe uma lei, que é o Código Penal brasileiro, que vem conceituar o que é o trabalho análogo ao de escravo. Eles utilizam a expressão análogo ao de escravo, levando em consideração que nós, no nosso país, e eu acredito que na totalidade do mundo, né, a escravidão ela não é mais permitida nos ordenamentos jurídicos. Então, nós temos ainda em vigor a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Então, nós não poderíamos ter uma lei conceituando o que é escravidão. Então, por isso que utiliza-se o termo análogo ao de escravo, e a gente, por sinônimo, utilizamos escravidão contemporânea, escravidão moderna. Na mídia, a gente escuta muito para ter um tom, né, para dar mais atenção à causa, trabalho escravo mesmo. Mas o que nós estamos diante é de uma escravidão com diferenças com relação à escravidão legalizada, tanto no Brasil quanto nos demais países latino-americanos, na época mesmo do período de colonização. E nós estamos agora com um trabalhador, em tese, com a sua liberdade de ir e vir, totalmente permitida e amparada pelo Estado brasileiro. Então, nós não temos mais a figura de alguém ter, né, a sua vida cerceada, não ser dono da própria vida, sua vida pertencer a um senhor, a quem o comprou, como era na escravidão antiga. E hoje em dia, as constituições dos países, principalmente democráticos, elas é fundamento da maioria delas a dignidade da pessoa humana, do cidadão brasileiro, e dentro da dignidade nós temos, logicamente, a liberdade de locomoção, a liberdade de autodeterminação, e infelizmente não está sendo respeitada, e isso aí também
a gente fala que é resquício da escravidão legalizada do Brasil colonial. Mas, infelizmente, a gente tem dados oficiais. O Brasil recentemente foi condenado internacionalmente, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2016. Então, ele foi condenado. É a primeira sentença internacional onde um país é condenado por trabalho escravo contemporâneo. E essa sentença, que é no caso da Fazenda Brasil Verde, ela acaba sendo obrigatória. A gente fala que os juízes, quando vão julgar uma causa envolvendo trabalho escravo contemporâneo, eles necessariamente precisam conhecer a sentença do caso da Fazenda Brasil Verde, da Corte Interamericana, em razão do controle de convencionalidade. Eles precisam aplicar, né, o que foi decidido ali, o reconhecimento do que é trabalho escravo nas decisões internas, né, das cortes internas do Brasil. Mas vai me parando, Benizete, porque eu falo sem parar. Não, é só você que vai falar. Imagina se eu vou falar alguma coisa sobre trabalho escravo. Mas eu fico pensando assim, quais as principais diferenças, né? E é uma curiosidade que eu acho que é dos próprios alunos, assim, as principais diferenças é que eles continuam não tendo a mesma liberdade de ir e vir, já que todos os documentos são apreendidos. Eles só não ficam acorrentados, não é isso? Mas, e as condições de trabalho? Na realidade, a gente não tem... falar um pouquinho das condições de trabalho. E se esse trabalho ele é encontrado mais na área rural, na área dos madeireiros, nas áreas rurais mesmo, ou mais nos centros urbanos? Certo. Então, o que nós temos? Na realidade, o trabalho escravo contemporâneo, ele compreende alguns modos de execução. Ele é um crime tipificado no Código Penal, com pena, regime de reclusão, com pena de 2 a 8 anos, uma pena baixa, pela dimensão e o que esse crime afeta de bem jurídico protegido pelo Estado brasileiro, que o principal deles é a dignidade da pessoa humana. E o legislador, ao conceituar trabalho escravo contemporâneo, ele fez a previsão de alguns modos de execução, ou seja, algumas condutas típicas. Nós temos o trabalho forçado, quando eu submeto alguém a um trabalho, não precisa ser uma relação de emprego, basta a relação de trabalho. Eu submeto um trabalhador de forma forçada, e aí, lógico, não através da utilização de correntes, né, não através da utilização de açoite, não que a gente não tenha, né, em casos reais, o uso da força física, o uso de armas, a gente encontra, mas não precisa ter. Às vezes a própria coação moral, a dívida fraudulenta que, desde o início dessa regimentação desse trabalhador, é imposta a ele para que ele se torne mais cativo a esse empregador, a esse tomador de serviço. Então eu tenho trabalho forçado, eu tenho a jornada exaustiva, que são aquelas jornadas que são ao arrepio da lei, como a gente fala, são jornadas de trabalho exigidas ao trabalhador de forma contrária à jornada permitida no nosso ordenamento jurídico. Então, nós temos o quê? Qual é a nossa jornada permitida? 44 horas. Algumas categorias a jornada ainda é menor do que 44 horas. É permitido hora extra? Até 2 horas. Aí vamos dar aula de lei de trabalho. Até 2 horas extras por dia, se o empregado concordar, porque não é nada imposto ao empregado. E temos aquelas hipóteses de exceção, né, na CLT, permitindo até 4 horas extras por necessidade de serviço, por força maior, mas isso é exceção. Mas na jornada exaustiva eu tenho o quê? Um trabalho que extrapola essa possibilidade de jornada, extrapola as 2 horas extras. São os trabalhos que vão de 10, 12, 14 horas. Existem processos que a gente encontra trabalhos de 16, 17 horas, bolivianos, principalmente, né, nas oficinas de costura, trabalhadores de cana, trabalhadores que trabalham no carvojamento. Aqueles trabalhadores que a gente tem como condição de pagamento da sua hora trabalhada, a entrega dele de um produto, ou seja, eu só ganho se eu entregar X quilos, né, de carvão, eu só ganho se eu entregar não sei quantos quilos de peças de roupa.
esse trabalhador acaba sendo forçado a ficar trabalhando, né, horas e horas e horas extenuantes, comprometendo sua saúde, comprometendo a sua vida, né, pessoal, seu convívio familiar. Então, a jornada exaustiva é uma forma de evitar que esses trabalhadores, a eles sejam impostas jornadas que acabem aí prejudicando a vida, a saúde. Eu estou me recuperando de uma gripe. Então, de vez em quando a gente começa a falar muito, a gente tosse. Tem que tomar uma água. Eu estou aqui com o meu chazinho. Eu estou num aqui lugar não tem frio, como tomar chá, Benizete. Eu adoro chá. Estou aqui Mas com o meu aqui só se for chá chazinho. frio. Ah? Aqui é água gelada e eu coloco essência. O de óleo essencial, tem um que é permitido ingerir no Brasil, e aí eu coloco essência, que é muito bom, fica aromatizada a água. Mas sim, além disso, nós temos o trabalho degradante, que são aquelas condições de trabalho precárias impostas ao trabalhador, onde não são respeitadas o mínimo necessário para um trabalho digno, para o trabalho decente. O trabalho degradante, ele é o oposto do trabalho decente. Quando eu impondo para o trabalhador alojamentos precários, eu não respeito as normas, né, de saúde e segurança no trabalho, esse trabalhador come comidas totalmente desprovidas de qualquer manejo e higiene. Então, eu tenho aí essas condições degradantes. E também tem a restrição da locomoção em razão da dívida, que geralmente a gente vai encontrar, quando a fiscalização chega e resgata esses trabalhadores, caderninhos de anotações de dívidas desses trabalhadores. Dívidas essas fraudulentas, que a própria legislação trabalhista proíbe. Então, é colocado na costa do trabalhador desde equipamentos de proteção individual, instrumentos de trabalho, que isso aí é obrigatório o empregador dar, e de qualidade. Todo tipo de... Existe na área rural, principalmente, umas espécies de barracões. É muito comum a gente que mora aqui no norte, eu sou aqui do estado do Pará, a gente, desde a época da exploração da borracha na Amazônia, a gente tinha esse sistema de aviamento, truck system, que é aquele sistema onde o trabalhador fica endividado, ele precisa comprar gêneros alimentícios, né, básico para que ele possa viver e se manter ali durante o trabalho, né, e aí ele não tem onde comprar, porque as fazendas são longe dos centros urbanos, eles acabam se endividando no barracão da fazenda, né? Naquelas tabernas onde o empregador vende gêneros alimentícios, vende óleo, vende comida, vende sabão, vende, né, a bota, o equipamento de trabalho a preços aviltantes, para endividar. É uma lógica para tentar fazer com que esse trabalhador, no final do mês, não tenha salário. O salário já seja para pagar a suposta dívida, para ele ficar cativo e com medo de sair daquela relação, com medo até da própria vida, de ameaça de vida, que a gente sabe que também isso é muito comum, essa violência velada de coação oral para esses trabalhadores, principalmente que trabalham na área rural. Existem figuras equiparadas, que foi o que você falou, Benizete, quando tem um apoderamento de documentos pessoais do trabalhador também, que são figuras equiparadas. Equipara-se a trabalho escravo contemporâneo. Quando o empregador utiliza de apoderamento de documentos pessoais desse trabalhador para manter ele também cativo, documento de identidade, carteira de trabalho, ou então quando ele cesseia o empregador que levou esse empregado para a fazenda fica um local totalmente distante dos centros urbanos, e aqui no nosso estado, que é um estado, né, uma dimensão continental, pense, né, esse trabalhador até chegar na fazenda, dias e dias, né, viajando, ele não vai saber como voltar. São pessoas, são migrantes, são pessoas de outros estados, de outras cidades, e eles acabam ficando refém do transporte do empregador quando terminar o serviço para poder voltar para sua casa. E quando esse empregador não dá esse transporte, é uma forma também desse empregador manter esse trabalhador cativo àquelas condições de trabalho. Ok? Mas, assim, então essas são as... É curioso, Valena, que esse truckista, ele está na CLT, que nem deveria, né? Porque era algo... E não foi mudado, não foi mudado, né? Não foi mudado com a reforma. Só tinha na súmula, e foi inserido na CLT. O que se acredita que seja exatamente como resultado
dessas pesquisas, dessas ações na justiça, chegando até o Supremo, esse tipo de ação, né? Essa natureza Mas de aí ação. o que a CLT diz? Ela diz que o empregador, quando é longe de centros urbanos, né, local de difícil acesso, ele pode vender a preço de custo, né? Então, por exemplo, se eu estou numa fazenda, né, a preço de custo, mas eles não vendem a preço de custo, né? Eles usam como uma estratégia para manter o empregado aí cativo mesmo àquelas condições. Porque quando o trabalhador se vê, a gente vê, hoje no YouTube, nós temos inúmeros documentários. Existe um que foi premiado internacionalmente, que até ontem eu fui dar uma aula para os novos juízes do trabalho. Olha a dica aí, professora Valena, fala desses documentários aí, que é bom. Vai sair um filme com a Dira Paz, que ele tinha que ter sido lançado, mas em razão da pandemia não foi lançado. Mas eu acredito que até esse ano, né? Eu até conversei com o diretor do filme, que o Barbieri, esses dias, e é Pureza, é maravilhoso. Tem um trailer da Pureza que conta toda a história do trabalho escravo rural, de um trabalhador que sai do Maranhão, que vem para o Pará para uma fazenda, é explorado, a mãe dele vai atrás. E é muito lindo, é uma história real. Então vai sair, acredito que até o final do ano, ele vai sair no cinema mesmo, no cinema, nas salas de cinemas do Brasil, tá? Mas também tem vários documentários no YouTube, existem várias matérias que a gente já viu no Fantástico, na Record, na Veja, e está tudo no YouTube de relatos de trabalhadores, mas tem o Precisão, que também é um show, é um documentário de quase 50 minutos, mas tem até a precisão de média duração, às vezes para passar numa sala de aula, e esse documentário também mostra relatos de trabalhadores, mostrando na prática como é o trabalho escravo. Aí, quando aquela tua pergunta se a gente vai encontrar escravidão no meio urbano, no meio rural, a gente encontra nos dois meios. No Brasil, eu estava analisando no site do SINAIT, Radar, né? No radar do site do SINAIT, onde eles atualizam todas as fiscalizações, a gente vai encontrar mais trabalho rural, escravo na área rural, do que trabalho escravo na área urbana. Mas, dependendo do estado, de acordo com como se dá aquela atividade econômica que aquele estado mais explora, a gente tem uma característica mais de urbano ou mais de rural. Por exemplo, Rio de Janeiro, a característica é mais de urbano. Mas tiveram dois casos. Tem rural, mas São Paulo, Rio, Minas Gerais, São Paulo é muito urbano também em razão da questão das oficinas de costuras, né? Mas também tem rural. Mas nos estados Mato Grosso do Sul, do Norte, do Nordeste, é muito mais rural. O estado que mais tem trabalhador resgatado, assim, em recorde, é o estado do Pará, e a grande maioria é trabalho escravo rural. Agora, a diferença... Rio de Janeiro teve aquele caso de um trabalho análogo a escravo urbano, de uma doméstica. Sim. Houve uma operação, né, que foi super divulgada e foi uma operação nacional em vários estados, né, sobre trabalho escravo doméstico. A dimensão que a mídia deu nessa operação foi tão boa, o papel da mídia no sentido de divulgar como se deu essa libertação dessa trabalhadora, fez com que aumentassem as denúncias, porque o trabalho escravo doméstico, ele é muito mais difícil da gente conseguir fiscalizar, né? Vai depender da conscientização dos vizinhos, das pessoas que ali, ao redor daquela casa, onde está aquela trabalhadora ou aquele trabalhador escravo doméstico morando, que eles possam saber que aquela situação configura trabalho análogo de escravo. E porque o próprio trabalhador não reconhece a condição de escravo, não sabe seus direitos, a trabalhadora ou trabalhador, eles acham que eles já pertencem àquela família, né? Mas eles, de fato, não são da família. Eles são trabalhadores, onde eles não têm os seus direitos trabalhistas resguardados, não têm uma jornada de trabalho respeitada, moram assim no fundinho, em condições totalmente precárias, né? Não tem férias, não tem direito a repouso. E não tem salário, né? Eles moram, aquela famosa, são as crias domésticas. É muito comum isso no Norte, no Nordeste,
de crianças virem no interior, de famílias totalmente vulneráveis, sem condições de manter e sustentar seus filhos, elas acabam entregando essas crianças para pessoas na área urbana, com a promessa de que vão colocar seus filhos para estudar e dar um prato de comida, e essas crianças acabam sendo exploradas e submetidas ou à jornada exaustiva, ao trabalho degradante, não recebem salários, né? Então, primeiro que criança não pode trabalhar, né? A legislação trabalhista, ela proíbe o trabalho doméstico para menor de 18 anos. Então, não é permitido o menor de 18 anos trabalhar como doméstica. Mas precisa que a sociedade se conscientize e quando visualiza uma situação dessa, ela abre os olhos e denuncie. Hoje em dia está tão fácil denunciar. Denuncia-se hoje em dia pelo site do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, uma plataforma super tranquila, tem o disco denúncia do Ministério Público do Trabalho. Então, assim, é bem tranquilo se realizar esse tipo de denúncia. E esse caso de trabalho escravo doméstico no Rio, ele acabou sendo um exemplo e a gente vem conversando aqui no estado do Pará, aumentou muito o número de outras denúncias envolvendo trabalho escravo doméstico. No Rio de Janeiro também, Benizete, nós tivemos um caso que eu participo do grupo de pesquisa nacional, que é o GPTEC. São vários pesquisadores do Brasil inteiro, coordenados pelo professor Ricardo Rezende, que é um antropólogo, é um padre, né? Ele trabalhou muitos anos na CPT aqui no estado do Pará, saiu daqui ameaçado de morte, é professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele coordena esse grupo nacional de pesquisadores que pesquisa o trabalho escravo, não só da área jurídica, de todas as áreas. Nós temos historiadores, né, sociólogos, cientistas políticos, nós temos profissionais da área da saúde que também pesquisam, enfim. E aí o GPT que acompanhou, o professor Ricardo acompanhou denúncias, né, no Brasil inteiro de modelos, de jovens modelos que eram aliciados nas redes sociais para irem trabalhar no Rio, com a proposta de que iriam trabalhar na Globo, nessas outras agências, né? E eles iam trabalhar como freelance, enfim. E eles, quando chegavam no Rio, eles eram aí submetidos a condições análogas de escravo. Então, isso já foi... e além de que também foram submetidos à exploração sexual também. Isso já teve condenação. Nessa área, a exploração sexual é bem comum. Mas em condições... Pode se associar, professora Valina, por exemplo, agora veio uma pergunta que me ocorreu. Se, por exemplo, um dessas meninas, desses rapazes, vão para os grandes centros ou vão para qualquer lugar e vão ser explorados sexualmente, mas têm as mesmas condições precárias de moradia, de limitação de ir e vir, de apreensão de documento, não tem dinheiro, etc. Tal. Isso se considera um trabalho análogo a escravo? Ou seria outra área? Deixa eu te falar. Nós tivemos recentemente, há uns poucos anos atrás, eu não sei precisamente quando, mas menos de uma década, a inclusão do artigo 149A no Código Penal. O trabalho análogo de escravo ele está no 149, que trata da escravidão contemporânea, que são aqueles modos de execução que eu falei no início da live. Diante de uma relação de trabalho. Eu tenho que estar diante de uma relação de trabalho. O 149A, ele fala do tráfico de pessoas. O 149A, ele pune a questão da ação de eu traficar, de eu aliciar, de eu traficar pessoas. E aí entra o tráfico interno, que a gente fala dos migrantes, e o tráfico internacional. Esse artigo 149A do Código Penal, ele vem trazer... para alguns fins, que a gente fala assim, existe o dolo específico. Eu vou traficar para o fim de exploração sexual, é um fim. Para fim de trabalho análogo de escravo. Então, ali eu vou estar punindo a conduta do aliciador, daquele que vai aliciar o trabalhador, e aí ele vai levar esse trabalhador a realizar trabalho escravo contemporâneo. Então... eu não tenho a conduta, eu tenho que ver para que finalidade. Se for para explorar esse trabalhador para fins de um trabalho, né, formal, agora se eu levar em consideração que eu estou explorando uma trabalhadora para fins do trabalho sexual,
né? Aí tem que ver como é que a jurisprudência vai interpretar e está interpretando isso. Como é que se é considerada a prostituição como um trabalho, né? Então, eu acredito que do ponto de vista criminal, eu tenho, pelo Código Penal, vem trazer essas especificações: tráfico para fins de trabalho escravo e tráfico para fins de exploração sexual. Do ponto de vista criminal, é diferente, né? E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter concurso formal de crimes, eu vou ter a pessoa, de repente, respondendo por 2 crimes. Se ele que traficou, que aliciou, é o mesmo que explora esse trabalhador, ele vai poder responder aí por 2 crimes. Mas tu sabes, Benizete, a minha área é trabalhista, que nem a tua, né? Então, nessa área de direito penal, a gente estuda, lê, mas a gente não tem um domínio pleno, né? Não. Eu fiquei curiosa se podia vai depender isso, vai depender do que a justiça vai interpretar desse trabalho, né? A gente sabe que a jurisprudência não interpreta. Do ponto de vista previdenciário, eu até posso ter o recolhimento. Uma pessoa que trabalha com o sexo, ela pode até recolher para fins previdenciários, poder ter. Mas, do ponto de vista da jurisprudência trabalhista, a gente não tem esse reconhecimento de vínculo formal para as trabalhadoras do sexo. Então, isso, a jurisprudência ela não progrediu a esse ponto. E, do ponto de vista até doutrinário, da doutrina trabalhista, não se é considerado um trabalho formal, o trabalho envolvendo as profissionais do sexo, né? Então, por isso que eu acho que vai para o tráfico, vai para o artigo 149A mesmo. Tráfico de pessoas. Para fins de exploração sexual. Esses meninos, esses modelos, era diferente. Por quê? Sim. Porque eles tinham retido seus documentos, eles trabalhavam para uma pessoa, colocava eles para trabalhar em boates, em bares, né? E eles acabavam. Ele não recebia os seus salários, eles eram criados cartões de banco para esses meninos, contas bancárias, e esse aliciador que mantinha esses meninos cativos é que recebia todos os dinheiros que esses meninos trabalhavam e recebiam. Então, ou seja, havia uma exploração do trabalho, né? Além da exploração sexual. Então, nesse caso, são 2 coisas diferentes. Certo. É bem interessante isso. E uma coisa assim que eu fico também curiosa com essa mudança aí dos fiscais do trabalho, com a extinção do Ministério do Trabalho, ou seja, não extinguiu, ele passou a ser uma secretaria do Ministério da Economia, né? Isso fragilizou essa fiscalização. Isso reduziu porque não se tem dado estatístico, ou reduziu porque não tem fiscalização, ou reduziu mesmo porque houve uma consciência social? Ou porque a pena... Aí depois eu queria que você falasse da multa. Qual é a multa? Qual é a penalidade? Tá. Bom, com relação a essa diminuição dos números oficiais de resgate de trabalhadores, aqui no estado do Pará, ano passado, nós não tivemos nem 80 trabalhadores resgatados. Mas aí quando a gente vai olhar quantos estabelecimentos foram fiscalizados, 11. Então, imagina, um estado com a dimensão do nosso, com a quantidade de estabelecimentos que nós temos, só 11 foram fiscalizados no que diz respeito às denúncias envolvendo trabalho escravo contemporâneo. 11 estabelecimentos? Só 11. O Pará que já teve... 2020. Mas no ano de 2019 foi uma quantidade menor ainda. Então, assim, não foi a pandemia que diminuiu. A questão é que nós estamos há um bom tempo, tá? Se a gente for analisar esses dados estatísticos de fiscalizações, de resgate de trabalhadores, de uma década para cá, a gente vai vendo um decréscimo. Mas um decréscimo por quê? Porque nós estamos com mais de 1.200, 1.300 cargos vagos de auditores fiscais do trabalho. O Estado brasileiro ele não faz concurso. Então, pense, são auditores fiscais de trabalho que se aposentaram, que morreram, enfim, e está lá o cargo vago e não é feito concurso.
E isso já vem sendo denunciado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, né? A gente mesmo da ABRAT denuncia isso, porque isso fragiliza. Infelizmente, nós estamos num Estado brasileiro onde as normas trabalhistas não são cumpridas pela maioria dos empregadores, e a gente não tem fiscal do trabalho para fiscalizar isso. E a gente acaba tendo um decréscimo nos números, porque não tem fiscal suficiente. Mas isso não é um problema da pandemia, não é um problema de 2, 3 anos. É um problema que já vem, né, de 7, 8 anos atrás. E a gente não tem concurso. Então isso fragiliza, isso diminui os números. Por quê, Benizete? Quando a gente vai olhar os dados que a CPT ela divulga de denúncias oficiais, são altíssimos. E antes nós não tínhamos nem... menos da metade das denúncias eram fiscalizadas, imaginem agora. Então, além do que, lógico, que isso fragiliza também, o fato de nós não termos mais um Ministério do Trabalho e Emprego, isso fragiliza todo o sistema. Pense que existem relatos, né, de pesquisas de trabalhadores acharem que não existe mais nem justiça do trabalho, porque foi divulgado tanto na mídia que acabou o Ministério do Trabalho, e na cabeça dos trabalhadores é muito comum a gente ver isso. Eu vou lá no Ministério do Trabalho, não, ele foi lá na Justiça do Trabalho, né? Eu vim de uma audiência lá no Ministério do Trabalho, ele não entende direito. No Ministério do Trabalho. Eu faço parte do grupo dos auditores fiscais, porque alguns deles, inclusive, apresentaram um trabalho naquelas bancas da Associação Luso Brasileiro, nas bancas internacionais, como a ABEL e alguns outros. E eles montaram um grupo de pesquisa, um grupo de debate, e me incluíram, né? Aleatoriamente eu estava lá. Tem o professor Jair, tem o Carlos Silva, que nós fizemos um trabalho, uma live maravilhosa sobre criança, sobre também exploração infantil, trabalho infantil. Uma live maravilhosa com Carlos Silva. Mas isso foi no ano passado. Então, eles me botaram nesse grupo dos auditores fiscais. E há, de fato, não sei se você está lá nesse grupo, você devia estar. Eu vou pedir até para ele, né? Você devia estar. E eles falam, é claro que cada um tem a sua área de atuação, né? Mas eles comentam muito o tempo inteiro, fazem muitas notas. Muitos são do SINAID, né? O Carlos Silva é o presidente do SINAID. Sobre a falta de concurso, a falta de fiscais de trabalho, a falta de estrutura. Estrutura, né? Agora pensa, Benizete, para você fiscalizar uma fazenda aqui no estado do Pará, né? Na época de inverno, né? É intransitável, né? Tem fiscalizações que eles precisam chegar de helicóptero, de jatinho, porque é dentro E a floresta amazônica é mata densa, fechada. Então, quem já veio para cá e viajou em estrada aqui no norte do estado, sem contar com a parte no sudeste, que a gente vai ter já muita devastação na floresta, mas a floresta é densa. Pense, né? São estradas feitas, né, de forma totalmente sem nenhum... de pissarra, como a gente fala aqui, e é difícil mesmo. Pissarra. Barro, né? Como se fosse estrada de chão batido, né? E então às vezes nem carro com tração nas 4 rodas consegue chegar, né? Então tem várias fotos de fiscalizações mostrando, né, a dificuldade que eles possuem de poder fiscalizar as fazendas no estado do Pará. E quem é que vai fornecer essa estrutura para esses auditores fiscais de trabalho? Fora a questão das diárias, né? Porque a diária é ínfima. A diária do auditor fiscal do trabalho, para quando ele vai se locomover, né? Não chega a conseguir pagar um hotel simples. Então, tudo isso, né, é bem precário, é bem difícil. A gente fala que esses auditores fiscais, eles estão ali por amor mesmo à profissão, à causa, e é por isso que a gente não tem caos total, por causa dessa dedicação desses profissionais, que são aguerridos mesmo, porque as dificuldades são tamanhas, são muito grandes mesmo. Ô, professora Valena, minha querida amiga Valena,
Olha, gente, é porque essa live ela vai ficar disponível também no meu canal do YouTube, Professora Benizete Ramos, no Instagram, e certamente a professora Valena vai também copiar para poder botar no Instagram dela ou nos canais dela. Sim. E vai ser objeto de pesquisa por uma das turmas da graduação. Então, eu estou explorando a professora Valena com bastante propriedade. Eu estou chamando de professora, mas nós somos amigas assim, né? Sim. Então, Amiga de irmãs. A Benizete, quando a gente viaja, ela só pode dividir quarto comigo, não deixa ela ficar com ninguém. É a única que aguenta meus roncos. Saudade aí das viagens, né? Duas para Portugal que nós não tivemos, diversas no Brasil, Conferência Nacional da AB, 2 CONATs. Da Brás, Nossa, estamos assim muito saudosos. Eu acho que eu vou levar o ano de 2022 só viajando para eventos. Ai, meu Deus. Bom, explorando um pouco mais e sabendo que essa palestra vai ser fonte de pesquisa, de análise, de estudo, eu queria saber se essas fiscalizações elas são autuadas, se elas chegam ao judiciário e se tem notícia. Primeiro, qual é a multa? É por trabalhador, a fazenda ou esse empregador, esse mau empregador, ele fica impedido de continuar seu negócio? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como que o judiciário está tratando isso? Porque a multa é administrativa, né? Tem também uma multa requerida aí pelo Ministério Público do Trabalho. São 3 eixos, deixa eu dizer, são 3 eixos, né? A gente tem um eixo administrativo, tem um eixo judiciário trabalhista e um eixo judiciário criminal, que é na Justiça Federal, né? Então, penal, trabalhista, judicial e administrativo. O que é esse administrativo? Quando chega a fiscalização numa fazenda ou numa construção civil, ou numa oficina de costura, ou numa casa, né, onde tem um trabalho escravo doméstico, eles vão lavrar, eles vão verificar não só a questão do trabalho escravo, né? Eles vão lavrar vários autos de infração pelas várias irregularidades trabalhistas que eles vão visualizar ali. Então, geralmente, o auto de infração, ele vem com vários outros autos de infrações. Porque são várias normas regulamentadoras, as NRs, que são desrespeitadas. Não é só o trabalho análogo de escravidão, não é só o crime que é cometido, né? Mas são várias outras normas, não assinatura da carteira, não pagamento de salário, descontos indevidos, né? Enfim, são vários autos de infração. E aí, cada auto de infração, cada infração tem uma multa prevista, né? Então vai ter a sua multa administrativa. Esse empregador vai poder recorrer administrativamente desses autos de infração, de infrações, né? Na seara administrativa. Como é que fica a questão do trabalho escravo? Quando o trabalhador, quando a fiscalização chega lá no estabelecimento, ela vai o quê? Resgatar esse trabalhador. O trabalhador não tem a opção de dizer, não, eu quero continuar trabalhando aqui. Não, porque eu estou diante de um flagrante, de um crime, né? Já existem fiscalizações que a gente já tem, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre questionava, por que não tem prisão em flagrante? Então já tem operações com prisão em flagrante. Geralmente o fazendeiro ou o tomador de serviço, ele não está ali. Quem está ali é o gerente, é o preposto, né? Então tem que se primeiro localizar. Não é preso, né? O preposto não é preso. Se o preposto está ali no concurso de crimes, ele vai ser preso também, ele pode ser preso. A gente vai ter que ver quem que está. Se eu tenho um gerente que está, ele que está ali escravizando, vai ser o tomador, o gerente, que é o preposto dele, o gato, muitas das vezes o gato, o aliciador, ele acaba indo para a fazenda, ele acaba sendo também, enfim, réu na ação penal. Mas quem vai pagar é o tomador, é o dono do estabelecimento. Então, é feito o quê? As verbas rescisórias desses trabalhadores. O que esses trabalhadores têm direito? Cada caso. Entrou quanto, saiu quanto, férias, 13º, tal, FGTS. E é também o Ministério Público do Trabalho, ele acompanha essas fiscalizações
há toda uma operação, é uma equipe, a Auditoria Fiscal do Trabalho, os fiscais do trabalho, o procurador do trabalho, vai sempre ou Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, porque não tem como chegar lá sem a polícia, e como é um crime, né, a competência é federal, vai ter que ir à Polícia Federal ou Rodoviária Federal, né, que para dar todo esse suporte. E aí o que nós vamos ter? O pagamento das verbas rescisórias e também o dano moral individual. O Ministério Público do Trabalho, nas rescisões, ele acaba impondo o dano moral individual. Então, ele vai receber ali o seu valor da sua rescisão com dano moral individual, que é pouca coisa, Benizete. Assim, 5 mil, 6 mil, 10 mil, olha lá. Sabe como é que é dano moral, né? E aí, o que nós vamos ter? Aí, olha só. Aí, o que vai acontecer? A Auditoria Fiscal do Trabalho vai colocar... Não é na Justiça, né? Não. O Estado, não. É o Ministério Público. É o Ministério Público na rescisão dele. Ele vai receber um dano moral individual. Porque o dano moral coletivo, o dano moral coletivo, ele não acaba não recebendo, né? O dano moral coletivo, quem recebe é o Estado brasileiro, é a sociedade, na ação civil pública, né? Então, houve toda a construção desse entendimento que no resgate pode se pagar o dano moral individual. O Ministério Público do Trabalho constrói isso na hora do resgate desses trabalhadores, tá? E aí, o que nós temos? O auditor fiscal do trabalho, o fiscal do trabalho, ele vai, depois de todo terminado o processo, com direito à ampla defesa e contraditório, todos os recursos, transitou em julgado administrativamente, ele escreve o nome do empregador, pessoa jurídica ou pessoa física, na lista chamada Lista Suja do Trabalho Escravo, que em setembro do ano passado, o STF reconheceu, tá, a legalidade dessa lista. É uma portaria interministerial, a lista, e havia todo aquele debate se era constitucional ou não. O STF bateu o martelo, é constitucional, porque a finalidade da lista é o quê? É o direito que nós temos, enquanto cidadãos brasileiros, de ter acesso à informação, de saber do produto que a gente compra se foi utilizado a mão de obra escrava. Então, essa lista suja está lá, ela é publicada no site do SINAIT, e ela é divulgada, e tem muitas empresas, principalmente no mercado internacional, que não compram produtos que se utiliza, né, ou serviço que se utiliza a mão de obra escrava. Então, essa é uma punição administrativa. A lista não tem punição pecuniária. A lista é uma punição que a gente fala assim, moral para a empresa. Principalmente aquela empresa que exporta, aquele estabelecimento, aquele empregador que exporta no mercado internacional, eles são muito sancionados. Infelizmente, nós brasileiros, a gente não tem essa responsabilidade social que eu invejo muito, por exemplo, dos americanos, né? Nos Estados Unidos, o americano ele tem muito mais esse senso de responsabilidade social daquele produto que ele consome, daquele produto que ele utiliza. Então, a gente já tem até um aplicativo em celulares que a gente vê, por exemplo, a roupa que eu compro de roupas. Aquela marca está na lista suja, se ela saiu, se ela não está. Então, assim, tem determinadas marcas que a minha filha fica revoltada. Se está na lista suja, a gente não usa. Teve uns 5 anos aí que saiu uma marca super famosa, internacional, que a gente sempre gosta de comprar, somente quando viaja, que é mais barato, mas tem nos grandes shoppings, que ela foi denunciada como essa marca entrou aqui no shopping. Essa marca entrou aqui no shopping, aqui em Belém, um shopping chique, daqui da minha cidade. Aí, quando eu vejo, aí a minha filha já sabia que ela não ia pisar na loja. A minha filha tem 16 anos, aí nessa época ela tinha 13. Aí ela foi pro shopping com um casal vizinho nosso, que ela tem uma amiguinha dela da mesma idade. Quando eu vejo no Instagram da coleguinha dela, a Rafa com a coleguinha na frente da loja. Falei, tu tais o quê, menina? Mãe, mas eu não entrei. Falei, mas nem vai fazer propaganda dessa loja. A gente brinca, né? Mas se a gente for ver, a gente não vai nem comer, a gente não vai mais beber, a gente não vai fazer mais nada, né? Porque até bebida conhecida está na lista suja em razão dos motoristas profissionais que levam essa bebida. Lista suja? A lista suja você encontra mesmo no site do SINAIT. No Google, só colocar lista suja de trabalho escravo. Então, o governo ele tem um compromisso de divulgar. A última versão que foi divulgada foi agora abril de 2021,
e a gente está, infelizmente, com poucos números, poucos dados. Eu acho que são 90 e poucos estabelecimentos empregadores na lista suja, em razão da diminuição das fiscalizações, porque só pode entrar na No lista suja Brasil todo, né? aquele processo administrativo transitado em julgado. E aí, como não tem muita fiscalização, mas o Brasil já teve quase 200 nomes na lista suja, né? Enfim, então essa é uma. Outra, quando esse relatório da fiscalização envolvendo trabalho escravo é concluído, os fiscais de trabalho encaminham para o Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho verifique seu caso, né, de ajuizar a ação civil pública, pedindo aí o dano moral coletivo na Justiça do Trabalho, e encaminha para o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal se convença para denunciar o crime na Justiça Federal, né? Na Justiça Comum Federal. Então, esse empregador responde administrativamente, criminalmente e ainda, do ponto de vista indenizatório, né, pelo dano moral coletivo, que aí nós temos decisões muito positivas, assim, com condenações milionárias, porque a gente acredita que é mexendo no bolso dessas pessoas que a gente vai poder combater. Porque, Benizete, uma coisa é certa, né? Quando o Souto Maior, por exemplo, defendeu a tese com relação a não só a questão do trabalho escravo, né, mas se enquadra o trabalho escravo, na reincidência de empresas que de forma reincidente são, de forma corriqueira, elas não cumprem as normas trabalhistas, né? E o juiz, melhor que o juiz para saber disso, porque ele está fazendo audiência todo dia, ele sabe que aquela empresa sempre é a mesma coisa, não paga 13º, não paga férias, né? Não paga as verbas rescisórias, fica esperando o trabalhador ir procurar o judiciário. Ele pode, de ofício, a tese do Souto Maior, que eu super curto, super defendo, de ofício, estabelecer uma indenização por dumping social. E o que acontece no trabalho escravo? Tem empresas sérias, honestas, que pagam todos os seus tributos, todos os seus encargos sociais, que dão condições dignas de trabalho para os seus trabalhadores, respeitam todas as normas trabalhistas e, logicamente, elas vão estar num pé de desigualdade com relação àquelas outras que não fazem isso. Essas que não pagam, que escravizam o trabalhador, que não pagam os direitos sociais desse trabalhador, elas vão ter mais lucro e vão concorrer em pé de desigualdade com aquelas que são honestas. Esse é o dumping social. O dumping, a figura dumping, ela é uma figura que vem do direito comercial, é uma prática combatida pelo direito comercial no mundo. Então, a empresa que pratica dumping, ela é rechaçada no mundo inteiro, nas legislações de vários países, né? Porque é aquela empresa que não paga os seus tributos, né? Que faz as suas maracutaias, e elas acabam o quê? Tendo mais vantagens com relação àquela que é honesta, que paga. E aí, sobra mais, a concorrência não é igual, é a concorrência desleal. Né? E aqui no trabalho escravo é a figura típica do dumping social. Enfim, então, a gente precisa realmente discutir, a gente precisa fazer, já que os alunos vão assistir, a gente precisa formar os nossos alunos, principalmente, né, os alunos de direito, que serão, né, futuros advogados, futuros procuradores, promotores, né, juízes, para que eles possam conhecer esse problema. Conhecer, é um problema social que nós temos muito grande. É um problema do direito do trabalho. Isso não é um problema do direito do trabalho. É um problema social, né? É o que eu costumo dizer. O mundo do trabalho, ele é um gênero de cuja espécie pertence o direito do trabalho. E o mundo do trabalho, ele tem um envolvimento com a economia, ele tem um envolvimento com a política, ele tem um envolvimento com o crime, né, com o direito penal, olha aí. Ele tem um envolvimento com a sociologia, com a psicologia. Eu digo o seguinte, o direito do trabalho, ele está no eixo de tudo que está acontecendo no país agora. O problema da pandemia. Qual foi o eixo mais atingido, mais alterado, a legislação que mais teve modificação? A trabalhista, com as normativas da pandemia. Então, quando a gente fala do trabalho análogo a escravo, da fiscalização, quando nós falamos do dumping social, nós estamos falando quando nós falamos de lista suja, nós estamos falando de um direito social que tem um pertencimento
ao mundo do trabalho com extrema propriedade. Não porque são trabalhadores, mas porque isso é de interesse de toda a sociedade. Quando você não permitiu que sua filha comprasse lá na Z, lá na loja Z, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de que nós somos responsáveis também pelo que nós socialmente, consumimos. né? Sim. Que de alguma forma, é claro, a gente não pode impedir. Hoje, se a gente for numa loja que não tem mais de R$1,99, nós temos muita coisa produzida na China, em Bangladesh, na Índia, que são trabalhos, Bolívia, são trabalhos quase, né, análogos a escravo, a gente sabe disso. Não, são muito trabalho escravo também. Mas são países que não ratificaram convenções internacionais, né? É diferente do nosso país. Né? Made in Coreia, made in China, made in Índia. Esses países, o que a gente tem, Benizete? A gente tem um Estado que é um Estado conivente com essa prática, porque eles não ratificaram convenções internacionais. Agora pense, o nosso Estado brasileiro, que em tese não é um Estado conivente, porque tem legislação própria que combate, que condena, que criminaliza, ratificou as principais convenções que condena e que combate o trabalho escravo no cenário internacional e, na sua prática, ele não pune, ele não erradica o trabalho escravo como deveria. A gente precisa conscientizar, a gente precisa munir esses nossos alunos do conhecimento que é o trabalho escravo. Porque a partir desse momento que eles têm conhecimento, qualquer canto, qualquer tipo de relação de trabalho, a gente pode visualizar o trabalho na lógica do escravo, né? E aí, lógico, não é mera irregularidade trabalhista, Benizete, porque a gente verifica em algumas decisões do judiciário dizendo que, não, isso é mera irregularidade trabalhista. Não é trabalho escravo. Não, não é mera irregularidade trabalhista. Quando eu submeto um trabalhador, sujeitando ele à condição de coisa, porque numa relação de trabalho escravo, aquele trabalhador ele não tem direito à água potável, que é o mínimo que a gente tem que exigir, enquanto trabalhador, ter no nosso local de trabalho. A água é indispensável para que a gente possa sobreviver, viver. Quando o empregador nem água potável dá e o judiciário se mantém inerte quanto a isso, a gente vê nas fiscalizações, nas fotos, nos processos que vão, todas as fotos, filmagem, aquela água barrenta do córrego, a mesma água que o boi, que o animal que é criado na fazenda bebe, toma banho, a água que o trabalhador, ser humano, né, detentor de dignidade, bebe. Que isso, gente? E aí, quando eu tenho um judiciário frio, um judiciário que não é sensível, quero ver se esse juiz, se esse desembargador, ele vai aceitar que lá no local dele de trabalho, ele bebe essa água barrenta, né? A gente tem processos que a gente fica assim chocado, Benizete. A gente faz análise de jurisprudência na clínica. Na clínica, a gente tem uma clínica de direitos humanos e a gente faz as nossas pesquisas na clínica, que é uma espécie é como se fosse um laboratório jurídico, um laboratório de pesquisa, extensão. Então, a gente faz pesquisa de jurisprudência e a gente verifica, por exemplo, tem decisões. Tinha um juiz aqui perto da capital, que dizia assim: a água está lá. Foto, Ministério Público Federal, né, denunciou, disse, olha, água imprópria para o consumo. Aí o juiz dizia assim, na sentença: não tem nada no processo que confirme que essa água é imprópria para o consumo. Fizeram algum exame na água e está lá a foto, Benizete, da água amarela. Aí dá vontade de chegar, então beba. Vá lá fazer uma inspeção no local e beba da água que o trabalhador bebeu. Mas assim, é uma insensibilidade. E agora, com a pandemia, a gente teve muito essa realidade muito presente, né? A falta da solidariedade, né? A falta da empatia com o próximo. Então é como se fosse assim, é trabalhador, não teve estudo, é um miserável, porque a pessoa, um trabalhador para se submeter a essas condições, é uma pessoa que está totalmente vulnerável, porque ele não tem, ou ele se submete a isso, ou ele vai morrer de fome, né? Ele não tem condições de se sustentar, nem ele nem sua família na terra, porque ele não tem meios para isso. O Estado não tem políticas públicas de garantir a subsistência desse trabalhador na única forma que ele sabe, que é plantar, colher, né?
Então, E aí é a um gente problema volta estrutural. uma questão, eu vou pegar um gancho aí, a gente já está quase encerrando, eu tenho medo do Instagram cortar, mas o papo está tão bom, é sempre assim. Eu vou pegar um gancho aí de uns 5 minutos atrás, você falou assim, o Brasil tem legislação, não é o problema de outros países, inclusive convenções ratificadas. O problema do país, do Brasil, ele não é, para situação nenhuma, um problema de legislação. Nós temos uma Isso. carta política, uma das melhores do mundo. Sim, Nossa carta política é maravilhosa. As normativas, né, os princípios e as regras relacionadas à proteção ao trabalho, aos direitos sociais, ela é fantástica. Nosso problema é aplicação, nosso problema é sim. fiscalização e o nosso problema é o que a gente está vendo acontecer no país agora. Dentro, eu vou pegar só uma vertente se aproveita esse tema, que é a questão do meio ambiente, né? Passa a boiada. Então, esse vamos deixar passar a boiada é o nosso problema do país. O problema do nosso país é uma corrupção danada que impede que as legislações elas se efetivem. E quando elas estão no caminho de se efetivarem, há aí uma outra mudança, um projeto novo, uma medida provisória que tenta. Eu acho que o que está acontecendo no meio ambiente com o desmatamento da Amazônia é um quadro, é um mapeamento clássico de que não é um problema de legislação, é um problema de permissividade por interesses os mais diversos. Isso, e se você for analisar, quem é que está lá desmatando a floresta? É quem está escravizando o trabalhador. A mão de obra escrava é que é utilizada nesse desmatamento ilegal da nossa floresta amazônica. Né? E tudo com imagine, né? Tudo isso Mão de obra escrava, é um barata, problema muito grande social. faminta. E a atual conjuntura política, Benizete, ela só favorece isso, porque quando eu tenho, né? Quando eu tenho um presidente da República que vai para a imprensa dizer que é possível, que é um absurdo o índio ter terra, que é possível desmatar, porque tem muita floresta aí. Ah, porque a Europa já desmatou a floresta dele que quer se meter na nossa floresta. Que isso, gente? Então, assim, aí eles olham, eles acham que eles tudo podem, porque aumentou o número, né, da devastação na floresta, né? Aumentaram os crimes ambientais, aumentou o trabalho escravo, porque se o chefe de Estado vai para a imprensa dizer que tudo é permitido, eles acham é o melhor cenário, né, para poder perpetuar esses crimes. Mas a gente continua, né? A gente continua, a gente aqui na UFPA, a gente tem uma sublinha de pesquisa só de trabalho escravo. Assim, eu mantenho firme e forte essa sublinha, ou seja, todo ano a gente tem ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado publicada, são pesquisas envolvendo o trabalho escravo contemporâneo. Então, isso é importante para que a gente possa fazer com que a academia ela se sensibilize, ela olhe para os problemas sociais que mais afetam a gente, né, aqui no nosso estado do Pará, e para que a gente possa, né, poder levar, né, esse conhecimento também através das obras, publicações que a gente faz para os demais alunos, os demais professores. Enfim, é a nossa missão, né, o nosso papel. Professora Valena, para encerrar, vou te passar a palavra e depois eu finalizo. Essas dissertações de mestrado, essas teses de doutorado, elas podem ser acessíveis em algum canal e depois disso as suas considerações finais. Tá. Na realidade, a maioria das minhas publicações, artigos que eu publico com os meus alunos, no Lattes, no meu Lattes, a pessoa pode... A maioria é acessível, é livre, né? É free, são obras que são gratuitas, algumas outras não. Mas, assim, são obras que a gente é convidado a publicar, revistas, né, científicas. Os meus orientandos, quando eles vão defender a sua dissertação, a sua tese, geralmente eles publicam livros. Então, a gente não tem como disponibilizar, né? Porque eles publicam livro e fazem contrato com a editora e, enfim. Então, a maioria desses... recentemente, nós tivemos o Robson, que publicou o livro dele, mas, assim, preço acessível, e-book.
mas geralmente eles publicam livros, né? Então a gente não tem... tem só no site da Biblioteca Central da UFPA o resumo, qual é o tema, mas aí o direito autoral é deles, né? Mas você sabe que sempre que tem aluno que precisa de alguma coisa, a gente orienta, a gente ajuda, a gente manda artigo, e a gente tem atualmente um grupo de pesquisa nacional do CNPq, que eu estou coordenando. Eu sou líder junto com a doutora Suzy Cury, que também é professora de uma outra instituição aqui de ensino jurídico, é desembargadora do trabalho. Então a gente tem uma parceria que a gente analisa, a gente fala assim, novas formas de escravidão, né? A gente analisa toda essa estrutura, não só do ponto de vista do direito do trabalho em si, mas do direito econômico, o que o sistema capitalista tem a ver com tudo isso, o que o neoliberalismo tem a ver com tudo isso. E aí esse grupo de pesquisa nacional, agora que a pandemia foi tão bom, porque a gente faz só os encontros virtuais, né? Então pode ter alunos do Brasil inteiro. Esse grupo a gente faz edital de seleção anualmente, e a gente a proposta é desenvolver temas, né? Discutir temas, trazer palestrantes e depois construir artigos científicos com esses alunos. Então, é isso, Benizete. Muito bom. Muito obrigada, amiga, pelo convite, para estar falando aqui contigo, matar um pouco a saudade. Pois é, a gente não é tanta coisa que a gente não tem tempo. Então, gente, fica aí, a professora Valena tem essa obra dela que ela está atualizando com dados mais atuais, né? Porque, assim, parte da obra é a análise da jurisprudência. E como ela foi publicada em 2016, a gente está com um projeto de pesquisa agora que está atualizando nos últimos 5 anos. Então, a gente quer ver, após o caso da sentença Brasil Verde, após a reforma trabalhista, será que houve mudança no judiciário? Será que o judiciário está fazendo os controles de convencionalidade? Então, tivemos algumas mudanças legislativas, mudança de cenário mesmo político, né? Será que isso tem impactado nas decisões do judiciário? Por isso que a gente está atualizando essa parte mesmo jurisprudencial da obra. Ó, tem alguns comentários aqui. Cristina Matos, tem um L30, que eu não sei quem é, parabenizando. Tem muita gente aqui agradecendo, parabenizando. E para encerrar, eu vou, como eu gosto muito, tá lá no meu canal pessoal, vou oferecer uma poesia. Como a professora Valena faz parte da Associação Luso Brasileira, a obra é essa, Antologia Luso Brasileira. E vou ler uma poesia de uma brasileira conhecida que diz que é apropriada. Fala: tronco, velho tronco da minha árvore, tronco velho e cansado, mas não abandonada, pois carinho nunca lhe faltou. Sempre ouviu meu coração, muito te amei. O tempo chegou, o tempo do seu tempo. A aparência cansada, porém, tudo fez para doar o melhor, sempre prestativo, com muita humildade. Tronco, você entendeu e sentiu a solidão. Sempre amigo e companheiro, e soube entender porque os galhos vergados das folhas e flores. Porque soube entender porque os galhos vergados das folhas e flores. Viva a floresta Amazônia! Viva a nossa amiga Valena, viva aí a sua pesquisa. E, gente, esse material vai ficar salvo, tanto no meu canal do YouTube, Professora Benizete Ramos, como aqui pelo Instagram. Muito obrigada, professora. Até a próxima. Beijo, amiga. Muita saudade. Se Deus quiser. Beijo aí pros filhos. Obrigada. Tchau, tchau.